o plano diretor ele mudou de função depois do Estatuto da Cidade. Aliás, na verdade, ele foi redirecionado na Constituição. A nova Constituição, artigo 182, passou a dizer claramente para que servia o plano diretor, e o Estatuto da Cidade, a partir de 2001, ou seja, fazem 12 anos, ele passou a dizer o seguinte: o plano diretor ele tem que ordenar o crescimento da cidade, mas principalmente o plano diretor ele tem que identificar áreas na cidade, a função social da propriedade nessas áreas, indicar os instrumentos para os quais, do Estatuto da Cidade, que vão ser implementados nesse local. Então, grande parte dos instrumentos do Estatuto da Cidade só podem ser utilizados se indicado no plano diretor e nessas áreas indicadas. Então, ele é a base a partir da qual todos os outros instrumentos de gestão urbana, eles começam. Isso é o que está previsto em lei. Então, você vai ter, por exemplo, a delimitação de uma área onde a questão é a propriedade, a propriedade vai cumprir sua função social se for uma habitação de interesse social ou adequada à habitação de interesse social. Então, essa área você pode mobilizar uma série de instrumentos para isso. Uma outra área, a propriedade ela cumpre a sua função social se tiver um uso ambientalmente sustentável ou um uso compatível com tal. Quer dizer, existe um plano diretor vigente, foi fruto desse consenso, desse debate todo, é publicado e pode simplesmente uma administração pública simplesmente largar porque mudou a gestão? Pode. Ela vai responder por isso. Os eleitores podem não gostar disso. Mas a panelização é pela eleição, não por nenhum tipo de órgão. Não existe um instrumento que obrigue o... E não vai sofrer nenhuma sanção administrativa. Não. Esse é um problema. Esse é um problema. Temos um problema, Sandra Lanza. Então a gente pode citar uma série de instrumentos. Pois essa era uma questão também, desafios nesse processo, né? A gente contextualizar um pouquinho desses desafios. Então, tem uma série de diretrizes importantíssimas, que não foram cumpridas por conta disso, dessa falta de continuidade. Então, a falta de regulamentação das áreas de intervenção urbana. Então, você tem os projetos estratégicos. Dois principais projetos estratégicos são operações urbanas e as áreas de intervenções urbanas. A intervenção urbana é uma operação urbana de menor porte e que não envolve tantos objetivos. É mais focada num objetivo, geralmente, central. Essas áreas de intervenção urbana, se chama AIU, estão previstas 900 AIUs em São Paulo, desde o fundo de vale, de córregos, favelas, invasões, tem vários tipos de AIU. Dessas 900, sabe quantas foram regulamentadas, implantadas, pelo menos regulamentadas? Nenhuma. De 900. Então, isso acontece. E isso é muito grave para a cidade. Daí essa crítica generalizada da falta de planejamento da cidade, dos grandes centros urbanos para o seu crescimento? É mais que planejamento, é falta de gestão. As pessoas vão casar, as pessoas vão formar seus domicílios, as pessoas vão separar. O camarada está morando com a sogra e vai comprar uma casa e vai rifar a sogra, vai morar sozinho com a família dele. Os domicílios vão ser formados, 770 mil domicílios, até nos próximos 11 anos. A questão é, onde nós vamos colocar 770 mil domicílios? Mais do que 770, nós temos ainda 130 mil domicílios, 230 mil domicílios, que é o déficit acumulado. São aqueles domicílios que foram formados e que se localizaram de uma maneira tão inadequada que não tem jeito, precisa ser... nós precisamos construir para eles. Favela não é um déficit que exige a construção. Uma favela, geralmente você pode fazer uma urbanização, regulariza, abre vias, põe infraestrutura, faz regularização da propriedade, dá auxílios para pessoas. Favela não chega a ser uma demanda por novos domicílios, é uma inadequação. Domicílios inadequados, nós temos 900 mil domicílios inadequados em São Paulo, entre favelas e outras coisas. Mas o déficit, aquele precisa de construção nova, área de risco, pessoas que convivem
são famílias que estão convivendo sem querer estar convivendo. Por exemplo, então, quando você fala desse déficit de 220 mil que existe hoje... 230 mil. 230 mil, perdão. Então são assim, são pessoas que, por exemplo, é o filho que casou e namora com a mãe e com o pai porque não conseguiu comprar uma casa. E às vezes a pessoa está morando com a mãe e com o pai porque quer. Mas os que não querem são 94 mil famílias que não querem. Que se você somar com as 130 e poucas unidades de pessoas que estão em áreas de risco, pessoas que estão em moradia com... Irregular? Não, moradias que estão congestionadas, muito pequenas, pelo menos, famílias. As coisas que exigem construção de novos domicílios, nós vamos ter um total de 234 mil unidades. A gente pode dizer assim, hoje, para que se todas as pessoas morassem dignamente na cidade de São Paulo, a gente precisaria de 220, 230 mil imóveis novos, é isso, basicamente. Isso de déficit hoje. Ainda nos próximos 15 anos, ainda vai aumentar isso mais em 700 e tantos mil. Isso. Então nós estamos falando quase 1 milhão de moradias. É 1 milhão de moradias. Segundo o urbanista Carlos Leite, que é autor do Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, que inclusive já esteve aqui no Urbanview, a única regra para que essa reinvenção que a gente está conversando exista é um planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente está indo por esse caminho? É isso que a gente está vivenciando nesse processo? Depende dos instrumentos. Tem instrumentos que nós não regulamentamos nada, por exemplo. O plano diretor previu um conjunto de operações urbanas, se não me engano, 13 operações urbanas. Dessas operações urbanas, nós temos em implantação 4 delas. A Operação Urbana Centro, que já existia antes do plano diretor, a Operação Urbana Água Espraiada, a Operação Urbana... a sede já existia, Água Espraiada, Água Branca e Faria Lima. 2 delas, inclusive, foram regulamentadas ainda logo depois do plano diretor. A Faria Lima foi revista em 2004. E pronto, todas as outras operações urbanas, nenhuma única delas foi regulamentada. Então você veja, existe a continuidade do processo, o médio, curto, longo prazo está nos instrumentos. E esses instrumentos precisam ser colocados em prática. O plano de bairro. O plano de bairro é uma coisa de gestão que as pessoas teriam participação direta, está envolvido no dia a dia, a discussão das pessoas junto com o próprio administrador da subprefeitura, subprefeito. Então, seria um instrumento de dia a dia. Isso não existe, nunca foi feito em São Paulo. Então, o médio, curto e longo prazo existe na medida que você operacionaliza e as pessoas aprendem a conviver com esses instrumentos. São Paulo precisa construir 1 milhão de moradias. A pergunta que tem que ser feita é aonde nós vamos colocar? Os movimentos de bairro são contra prédio, são contra a verticalização. Perfeito, todo mundo é contra prédio. Agora, a pergunta que tem que ser feita é se todos formos contra prédio, onde nós vamos colocar 1 milhão de moradias? Bom, nós podemos ir para a direção a Sorocaba, descer a serra, nós podemos ir em direção a Santos, descer a serra, nós podemos ir em direção a São José dos Campos, Jacareí, e passar a serra, nós podemos ir em direção a Jundiaí e atravessar a serra. Isso é uma maneira de resolver. É a melhor maneira de resolver? Tá, e aí não é nesse momento que entra um plano diretor justamente para dizer para onde essa cidade vai crescer e como ela vai crescer? Bom, justamente o plano diretor tem que perguntar, qual é a consequência dessa forma de crescimento. Se a gente for fazer casinha, construindo fora, sem adensar, sem fazer prédio, e construindo novos loteamentos fora da cidade, a necessidade que nós teríamos era de 126 quilômetros quadrados para ser urbanizado, para construir essas 1 milhão de unidades. 126 quilômetros quadrados, a cidade inteira tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo que a maior parte, grande parte disso é a área ambientalmente sensível. Então, a expansão disso para fora da cidade significa cair para a Grande São Paulo. A Grande São Paulo já tem uma necessidade, as necessidades da Grande São Paulo são gigantescas também, são maiores, muito maiores ainda. Significa que nós teríamos que ir para áreas ambientalmente sensíveis, ocupar área ambientalmente sensível,
urbanizar áreas novas que envolveriam um investimento público enorme, de infraestrutura e tudo mais, e envolveria as pessoas em morar muito longe do trabalho. Ou seja, se você for morar, você arrumar uma casa, for comprar uma casa em Suzano, e você morava, vamos dizer, no Paris. Quando você mudar para Suzano, você não vai pedir demissão do emprego.